Olá, paz seja contigo, passando aqui para deixar 2 Coríntios, capítulo 1 e 2. E vamos então. Paulo, mais uma vez, ele fala em nome dele, de Timóteo, a igreja de Coríntios. É como se tivesse passado uma fase e agora fosse uma outra carta para tratar outros assuntos. E aí ele vem e fala, olha, graça sobre vós, paz seja convosco. Eu queria que vocês entendessem que quando o Senhor nos conforta na nossa tribulação, é para que a gente aprenda como Ele faz isso para consolar outros quando eles estiverem passando em angústia. Então, todas as vezes que você passar por um momento difícil, entenda que aquele momento de caos pode ser a pregação da sua história. Aquele momento pode ser exatamente a virada que o Senhor quer que você testemunhe para outras pessoas, para que outros tenham a oportunidade de viver o que você viveu. Bom, a gente vê também que o versículo 5, que os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida em nosso favor, assim também a consolação dele. Então, olha, assim como Jesus esteve disposto a sofrer por nós e nos consolar, nós também temos que ter a disponibilidade de sofrer por ele e consolar por ele. E aqui eu começo com uma pergunta: você tem tido a disposição de sofrer por Cristo? Entendendo que a quantidade que eu me disponho a sofrer está diretamente relacionada à quantidade do meu amor. Tem tantas pessoas que falam tanto em amor, mas elas não são capazes de sofrer por esse amor. E Deus não está dizendo sofrer por ciúme, Deus não está dizendo, não, é tolerar mesmo em prol daquele amor. E aí ele fala, olha, se somos atribulados, para que vocês tenham conforto e salvação. Isso é o que acontece na vida de um líder. Então, se você é pastor, se você é líder de uma igreja, não reclame quando você for atribulado pelos seus líderes, pelos seus liderados. Sabe, faz parte. É uma fase, vai passar. A hora de luta e a hora de vitória, né? É também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos. Então, Deus está dizendo, Paulo está dizendo, olha, eu sofro para que vocês entendam que também precisam sofrer. E vocês vão ter que ter paciência na hora do sofrimento. Depois ele vem em versículo 8, olha, a natureza da tribulação foi acima das forças que eu passei, que eu vivi. Então tem um momento na vida de Paulo que ele diz, olha, a tribulação de vocês não vai ser acima das forças, mas tem um momento que ele fala, olha, foi quase até a morte. Então existem momentos que a gente tem a impressão de que aquilo está muito além das nossas forças, mas Deus às vezes ainda diz, ainda não é para a morte. Enquanto quantos outros não foram, não enfrentaram lutas até a morte? Será que o nosso amor seria capaz disso? Depois ele fala, olha, contudo, para que não confiemos em nós mesmos, e sim em Cristo, que ressuscita os mortos, é que vocês estão passando por essas lutas. Então, quando você estiver passando por uma luta que parecer que é para a morte, é para você aprender a depender do Senhor. Sabe, ontem à noite eu estava no culto, eu comecei a conversar com Deus, dizer, Senhor, onde eu estaria se não fosse o Senhor? Senhor, eu estou aqui onde eu estou porque o Senhor está comigo. Será que a gente tem tido a estrutura espiritual de dizer assim para Ele? E não só com palavras, mas com verdade genuína de coração. Depois ele vem falando, há uma passagem, há um texto que fala da sinceridade de Paulo. Antes ainda no versículo 11 ele está dizendo, olha, a gente vai ter que ajudar uns aos outros em oração. E é preciso que seja dado graças todas as vezes que vocês forem beneficiados no coletivo. Tem gente que recebe bênção, tem gente que recebe oração e depois recebe bênção e esquece de fazer os comentários dando graças ao Senhor. Depois vem falando da sinceridade de Paulo, olha, eu ando em santidade e eu ando em sinceridade. Não com sabedoria humana, mas a gente tem vivido no mundo e mais especialmente convosco eu tenho sido sincero. Né? E depois ele disse, olha, vocês, nós somos a glória de vocês. Vocês precisam estar felizes em ter a gente como pastores de vocês, diz Paulo. E aí do versículo 15 até o versículo 24, ele vem falando da demora dele ir a Corinto. Então, olha, com essa confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco para que tivesseis um segundo benefício, que era me ver. Então a autoestima de Paulo aqui é bem grande. E ele sabe que quando ele for ir com a igreja e ter com a igreja, eles serão abençoados. Será que você sabe o seu valor?
Será que você, quando você vai a um lugar, você sabe que está chegando uma bênção? Ou será que você já se vê como um peso, como uma maldição? Paulo queria abençoar a igreja de Corinto e ele sabia que ele era bênção. Esse domingo eu estava pregando para os adolescentes, eu disse, olha, será que você sabe que você é linda? Será que você sabe que você é lindo? Sabe? Nós somos os primeiros a termos que saber quem somos. Eu ainda brinquei, né? Eu sou linda, meu marido disse, né? Então assim, alguém da sua referência precisa te lembrar quem você é, mas você precisa saber quem você é. Então ele sabia disso. E depois, olha, ele diz, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Ou seja, quem escolheu vocês para serem cuidados por mim, quem escolheu vocês foi Deus e colocou vocês na minha vida. E também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em vosso coração. E aí eu queria fechar o capítulo 1. O Espírito Santo é o penhor. O Espírito Santo é o selo que te dá garantia de quem você é, que te dá garantia da beleza que você carrega. Ele é a sua segurança. Então, à medida que você confia e que você desenvolve um relacionamento com Ele, você vai entender quem é. Ele não perde ninguém. Ele é quem vai manter você firme. E capítulo 2, porque se vos entristeço, também quem me alegrará? Paulo está dizendo, olha, eu quero ir com vocês quando eu não tiver que ficar brigando, né? Aí depois versículo 4 diz, no meio de muitos sofrimentos e muitas angústias de coração, eu escrevi com lágrima, mas eu quero que vocês conheçam o amor que eu consagro a vocês. À medida desse amor, eu suporto o sofrimento por amor a vocês. Versículo 5, se alguém causou tristeza e o fez apenas a mim, não fez apenas a mim, mas fez a outros. Mas é interessante que ele diz assim, olha, basta a punição pela maioria. Vamos pensar assim, se alguém fez algo que criou dano para muitas pessoas, esse já é o peso que a pessoa tá vivendo. Você precisa ser o alívio para essa pessoa, é o que Paulo está dizendo aqui. Se ele errou e se arrependeu, acolha-o em amor. Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. Sabe? Já basta a punição de todos. E aí ele fala assim, olha, versículo 12, olha, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho, eu não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito. E eu queria que a gente pensasse, será que quando alguém lembra de você como uma referência de tranquilidade, de segurança? Era assim que Tito representava para Paulo. Deus está levantando realmente pessoas como Arão e Ur para os líderes, para pastores, para ajudar no sustento, sabe? Da batalha mesmo. E Tito era essa pessoa, a ponto dele ir embora porque Tito não estava. E versículo 14 ele diz, em Cristo sempre nos conduz em triunfo por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do conhecimento, ou seja, o conhecimento de Cristo vai ser um cheiro diferente onde você chegar. Porque era assim que acontecia com Paulo. E ele diz, porque somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Esse perfume de Cristo tem que ser realmente sentido pelas outras pessoas quando a gente chega. Não, engraçado que ele diz assim, ó, versículo 16, cheiro de morte para a morte, cheiro de vida para quem tem vida. Ou seja, para aqueles que não são do reino, parece que a gente vai chegar falando de regras tão altas, de conduta tão alta, que eles vão dizer, não tem jeito pra gente. Mas para quem tem vida, esperança. Sabe, Deus quer que você seja levador, que você seja direcionador, que você carregue com você esse poder do conhecimento de Cristo. Não estamos como tantos outros, mercadejando, ou seja, eles dizem, eu não estou vendendo Cristo, sabe? Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e o nosso Deus é nossa testemunha. Fica com Deus, ó. Que Deus te abençoe. Beijo no seu coração.